Quando um governador coloca que ele tem um decreto que ele pode ampliar, ele deveria ampliar esse decreto para quem não tem carro, para quem recebe o menor salário, e não para quem tem carro, e não para a secretária de Segurança Pública. Será que há um critério entre os secretários? Vossa Excelência sabe que no passado eu fui ameaçada de morte durante o meu mandato, por muitas vezes, e nunca solicitei a segurança da polícia, porque eu morri de medo do Agnello botar um para me matar. Então, assim, eu acho que o pior ainda da fala do GDF não é a fala da secretária, é a explicação que foi dada, porque o decreto dá cobertura a isso, o decreto do governador dá cobertura para ele ampliar, sim, dentro de uma necessidade familiar, de tal, mas não para ele botar para as filhas da secretária de Segurança Pública. É a mesma coisa de falar que a gente pode fazer um monte de coisa aqui, mas tem muita coisa que não é moral, é imoral. Eu acho que a explicação, eu aguardava, eu pedi ao Júlio, quando eu fiz a fala, uma explicação. Eu aguardava uma explicação à altura do governo, que se diz um governo moralista, um governo sério, um governo que é sério, mas que, quando termina a CPI hoje do transporte, está morrendo de medo de ser ampliado aí, de ser citado dentro do relatório final, para que a licitação seja suspensa. Por que esse governo tem tanto medo de refazer a licitação do GDF? Por que esse governo, com 3 meses de governo, refez as tarifas técnicas? Então, assim, eu acho que tem muitos momentos que vim falar de moralidade, que vim atacar deputados, e eu acho que a fala do deputado Júlio, que tem deputado nervoso, deputado Júlio, esse parlamento nunca teve tão tranquilo. Se tem gente que está nervoso, não é esse parlamento, deputado Júlio. Vossa Excelência pode ter certeza, nós estamos muito tranquilos. Quem não está tranquilo desde a semana passada é o GDF, que estava morrendo de medo do relatório da CPI, que tinha medo do relatório da CPI, que não queria que no relatório da CPI constasse o pedido dos deputados, e graças à coerência de 2 deputados, bravos deputados que nós temos aqui, essa CPI não acabou em pizza. E ela, no relatório final, ela pede a nulidade desse edital criminoso. Eu só quero saber por que o governo que eu ajudei, até o final, que fala em honestidade, que fala em legalidade, chega no momento de fazer a justiça, de refazer um edital, de melhorar o transporte público, de botar 2 empresas prestando serviço, de reduzir o preço, tem medo de que se peça isso na CPI. É só isso que eu quero saber. Eu gostaria de saber por que o secretário de transporte está viajando com os empresários do transporte público. Eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber por que ele está viajando junto com os empresários do transporte público. Tem uma data, tem o dia e tem um local. Eu gostaria de saber. Então, assim, esse tipo de comentário, que eu acho que é muito ruim fazer contra o parlamento inteiro, o parlamento está muito tranquilo. Quem está nervoso com CPIs não é o parlamento. Nós estamos finalizando uma que começou a ilicitude no governo passado e que este governo faz questão de manter, porque tinha na mão todos os instrumentos jurídicos, inclusive uma decisão judicial, para anular. Vamos abrir uma segunda, que é a da saúde, para investigar os malfeitos do passado e desse governo também. Então essa casa nunca esteve tão tranquila. Essa casa não tem dificuldade de nada. E essa casa vai cumprir fielmente o regimento. O requerimento foi derrotado. Vossas Excelências, se quiserem questionar, façam para mim um pedido oficial, eu mando a CCJ. Mas no meu entendimento é maioria absoluta. Porque fala a maioria dos membros e tem que ser deliberado no plenário, sim. Então, se Vossas Excelências quiserem, façam por escrito, encaminhem para nós, que a gente vai mandar para a CCJ, para não ter dúvida sobre a nossa conduta aqui. Entendeu? Então, assim, deputado Júlio, com muita franqueza sobre a colocação de Vossa Excelência, eu achei, assim, péssima a explicação de que o decreto daria cobertura para que a secretária fizesse isso. Entendeu? Talvez fosse melhor ela assumir essa responsabilidade do que colocar o próprio governador no meio dessa confusão como um todo, porque é uma explicação péssima. O decreto dá essa autonomia para ele, mas será que dá para carregar os filhos da secretária? Sem uma justificativa, eu acho que isso é muito banal.